A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo segundo período que Ele permite que nós estejamos meditando nas coisas referentes à santa e bendita palavra. Estamos estudando o Catecismo de Westminster e na sua sétima pergunta ele fala: que são os decretos de Deus? Nós, na pergunta 6, nós falamos sobre a condição dos decretos de Deus que são imutáveis. E agora tem um estudo um pouco mais específico em relação às ordenanças do Senhor. Que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, algo que Ele determinou antes da fundação do mundo, segundo o conselho da sua vontade, segundo a concordância de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pela qual, para a sua própria glória, não é para homens, não é para que ele seja amado, mas é para a sua própria glória, ele predestinou, ele deu o destino de todas as coisas antecipadamente, sobre tudo o que acontece. Referências bíblicas. Primeiro, chama não, Felipe, deixa quieto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. (4 e 11). Você, Felipe. Efésios capítulo 1, versos 4 e 11. 4 e 11 ou 4 e 11? 4, o versículo 4 e o versículo 11. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, Ele predestinou tudo. Ou seja, Ele predestina, Ele determina antecipadamente as coisas que deveriam acontecer. Ele não trabalha com dispensação, Ele não corrige os erros que ele porventura tenha cometido. Não há erro cometido pelo Senhor. Por isso que a predeterminação ou predestinação das coisas é algo que acontece antecipadamente. E aí o Filipe diz: assim como nos escolheu nele. A porta está fechada? Quem saiu, por favor, fecha a porta sempre, tá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aqui está falando na condição salvífica. Ele nos escolheu nele, Ele escolheu antecipadamente, Ele predeterminou antes da fundação do mundo para sermos santos, separados, irrepreensíveis para Ele. E essa destinação irrepreensível é através de Jesus Cristo, porque aqui na terra nós não vamos conseguir. Romanos 9, 23. Romanos 9, 23. 9, 23. a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia. Quem são os vasos de misericórdia? Nossa. Claro, deveria ser. Quem são os vasos? Quem são os vasos de misericórdia? Nós. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, ou seja, é a pregação do Evangelho através da minha vida,
e através da sua vida. E ele prepara isso de antemão, ou seja, ele pré-determinou. Não é algo que acontece com acaso, ele pré-determinou. Atos capítulo 4. Atos 4, versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mesmo sacrifício de Cristo, julgamento errado, tudo que aconteceu para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ele determinou que a coisa aconteça. A minha mente entende? Não. Sua mente entende? Não. Continua sendo algo criado pela predeterminação do próprio Deus. Salmos 33, 11. Sim, não é você não, hein? Não, já rodou já. Quem que leu por último? Voltou. Então, agora é o Nicolas. Nicolas. Salmos 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, a vontade do Senhor, que foi pré-determinada antes da fundação do mundo, continua se cumprindo independente da ação humana ou não ação humana. Estava vendo um vídeo, que eu não sei se é fake ou se não é, e aí falava lá de um decreto, não sei de quem, de um ministro, não sei das quantas, em uma cidade aqui, numa região, que está sendo proibido os professores falar, por exemplo, Deus te abençoe, e fazer oração do Pai Nosso, por exemplo, entendeu? E aí eu até entendo politicamente, como o nosso país é um país laico, a gente tem que entender que se tem a oportunidade de falar do Pai Nosso, também tem que falar da oração ao afro. Então, na pior das hipóteses, eu acho que é melhor não falar nada, entendeu? Mas, mesmo uma situação dessa sendo verdadeira, Deus está no controle de todas as coisas. Qual é a natureza dos decretos de Deus? E para aqueles que chegaram atrasados, a pergunta número 7 é: o que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece. Tudo aqui é tudo. Já falei para vocês que em algumas porções das Escrituras, em especial o Antigo Testamento, quando você fala em tudo, pode ser tudo no sentido de um grupo. E aí dei aquele exemplo. Vou fazer aniversário, olha, todos estão convidados. Todos da igreja. Não é todos do Guará, não é todos de Brasília, não é todos do Brasil. Parece ridículo, mas as pessoas quando leem as Escrituras e veem a palavra tudo, elas colocam numa condição como se fosse tudo e não necessariamente o é, tá? Então Ele predestinou tudo na totalidade mesmo, o que acontece. Qual a natureza dos decretos de Deus? Os decretos de Deus são imutáveis, não podem ser alterados. Quando a gente lê o Antigo Testamento, ele fala lá na rainha Esther, quando tem a ação de Amã, e aí eles preenchem lá um decreto lá, que é a lei dos medos e persas que não pode alterar. A figura de Daniel entrando na cova dos leões é igualzinha. O rei, ele é enrolado nos seus desejos e vontades, e aí ele lança um decreto que se a pessoa não adorasse a ele, mas adorasse qualquer outro Deus, ele seria morto. E aí ele não podia, ele diz que, o texto bíblico diz que ele ficou a noite inteira procurando uma forma de quebrar essa história. E não conseguiu revogar, e ele entrou. E aí você vê que ele fez até jejum, você vê a condição dele lá. E aí quando acaba o período, em vez dele não falar nada, ele vai lá correndo para a cova dos leões e fala: "Ó Daniel, filho do Deus Altíssimo". E aí, em vez de Daniel falar assim: "Oh Deus, queima Jesus", ele não. Falou: "Oh meu rei", entendeu? O meu Deus, ele aprove. Ou seja, a cova dos leões também era um desígnio divino. Sempre a gente tem que pensar dessa forma. Os decretos de Deus são imutáveis, portanto é certo que serão cumpridos. Seus decretos são eternos e foram decididos por Deus
na eternidade, quando não havia o tempo zero. Você tem que imaginar que humanidade, quando Deus criou os céus e a terra, ele parte de um tempo zero. Isso é fora do tempo. E depois, quando acabar todas as coisas, fora desse tempo. Esse tempo é o tempo cronológico de Deus, é o Kairos de Deus, em que Ele determina todas as coisas. Jó 42, 2. Bem sei que concordes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Tudo que Ele determina vai acontecer. E aí, quando nós pensamos numa situação como essa, e nós pensamos em revés que nós temos na vida, plano de Deus. A morte, plano de Deus. Violência, agressão, tudo que você imaginar, plano de Deus. A minha mente entende? Não. Mas é plano de Deus. Não é ação de Satanás. Nunca foi. Há mais de um decreto? Não. Há um só decreto. Contudo, esse decreto possui muitos detalhes e por isso falamos dele no plural. Quando você imagina nos 10 mandamentos, fala sobre a lei moral de Deus. Mas a lei moral de Deus, ela é refletida única e exclusivamente pelos 10 mandamentos? Não. Nós temos uma determinação geral, bem específica, que são os 10 mandamentos. E a partir dessa determinação, muitas coisas elas vêm sendo. O que acontece dentro da cultura judaica é que eles excedem aquilo que inclusive Deus queria que fosse feito. Aí eles começam a falar, você não pode comer sem lavar a mão. Não que isso seja errado, mas não é uma ordenança de Deus. E a gente tem que entender que mesmo nas nossas vidas, a gente tem que tomar cuidado para a gente não aplicar esses decretos dessa forma, dizendo que é de Deus e não é. Ei, Helena, você tem que dormir 8 horas da manhã, porque se você não dormir 8 horas da noite, você está desobedecendo seu pai, e se você desobedecer seu pai, você está quebrando um mandamento. É mentira. Isso é uma doutrina da casa. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O Antigo Testamento ele é repleto de leis que não são de Deus, mas que eles puxam do Antigo Testamento. Você tem que entregar o seu dízimo e oferta e obediência? Sim. Ah, mas se você não entregar o seu dízimo, se não entregar a sua oferta, você é ladrão. E a palavra de Deus diz que ladrão não entra no reino dos céus, ou seja, então você não vai para o céu. Mentira. A tua salvação não é condicionada com o seu dízimo e sua oferta. Independente da sua obediência ou desobediência, a salvação é sobre a sua vida ou não é sobre a sua vida, porque é um desígnio eterno de Deus. Mateus capítulo 28, verso 19. 10 a 9. 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lê o 20 também, por favor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que são todas as coisas? Primeiro, todas as coisas é tudo que a Bíblia fala? Hã? Não consegue viver na plenitude. Não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que são todas as coisas? As ordenanças de Deus. Que ordenanças? Os mandamentos. Quando a gente pensa em livro, ou em especial o livro da Bíblia, você tem que imaginar que as instruções que estão em um livro, a resposta estão no próprio livro. O que é, já dei uma dica, né? O que são todas as coisas que ele está falando? Tudo que tiver na palavra. É em Mateus. Não é o que está em Mateus, mas o que está em Mateus? Quando você batiza as pessoas, você batiza e larga? Você tem que batizar e fazer o quê? Cuidar, ensinar o que tem que fazer. Qual é o texto que fala sobre procedimento em Mateus de como o cristão deve agir? Sermão do Monte. O que são todas essas coisas? Sermão do Monte.
Você tem que ensinar a pessoa a ser humilde, a ser paciente, ser misericordioso, a ser longânimo. Você tem que ensinar a pessoa a partir do Sermão do Monte. E quando te perseguir? Que nem eu estava conversando com a Rayane, e ela fez uma pergunta, eu falei assim, se alguém pegar e injuriar a tua filha, eu meto louco. Ou seja, ela está fazendo uma coisa que a Bíblia está falando que não é para fazer. O que ela tem que fazer? Ensinar a pessoa que ela está errada. Não é que não tem que proteger o filho, tem que ajudar as pessoas. Quando se usa a palavra decreto, não é Deus, parece que ele está sendo mandão? Será que ele não está sendo arbitrário? Porque se é um decreto, é ele comandando. E ele não está sendo arbitrário nessa história? Quando o ser humano usa a palavra, isso pode ser verdade. Então se eu comecei a determinar, olha, a partir da semana que vem, se você chegar às 9h01, a porta está fechada e você não entra. 9h31. A arbitrariedade. Porque a palavra de Deus não fala nisso. Ela fala que eu tenho que continuar exortando, mas não que eu não posso impedir a pessoa de acessar a palavra de Deus. Negativo. Quando eu, homem, falo, você a partir da semana que vem, o culto de domingo, todos os homens têm que estar de terno. Eu estou sendo arbitrário. A palavra de Deus não fala nada sobre isso. E aí eu crio um decreto a partir da minha consciência. Quando Deus ele decreta algo, ele não está sendo arbitrário. Os decretos de Deus não devem ser classificados assim, visto que foram ordenados por Ele conforme o conselho da sua vontade, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então a ação de Deus, apesar de visar a sua própria glória, reflete no cuidado e na bênção sobre a minha vida e a sua vida. Apesar dele trazer ordenanças, ele traz ordenanças para o nosso bem. Então, eu brinquei com a Vânia, mas você brigou comigo e tal. Eu falei para ela assim, eu só brigo com quem eu amo. Então o meu objetivo não é expor a pessoa ao ridículo, e sim fazer com que ela se constrange e entenda que ela está errada. Porque o melhor é você agir segundo os desígnios de Deus e não segundo os desígnios do homem. Deve-se olhar através do decreto e ver ali um amor de um Deus infinito, cujo plano que a tudo abrange também é em tudo sábio. É um entendimento de um Deus que ele é onipotente, onipresente e onisciente, que ele vai cumprir os seus planos e decretos e que ele quer o melhor para você. Filhos não entendem isso, pais entendem. Porque quando você age de uma maneira, você age com o objetivo de que a criança, o filho, ele se dê melhor, vá mais longe. Mesmo assim, os filhos eles não entendem. E quando você lê as Escrituras, você vê que a ação divina de Deus sobre os filhos, em todo o Antigo Testamento, em especial Reis e Crônicas, é um procedimento em que as pessoas não entendem Deus agindo. Como é que você leva o teu filho para o cativeiro? Como é que você coloca o teu filho como escravo? É necessário para que ele se arrependa. Se ele não se arrepende por bem, ele vai se arrepender na marra. E aí é aquela heresia, né? É quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas isso não está na Bíblia. Mas Deus ele age dessa maneira, muitas vezes age. Se você é uma pessoa que endurece seu coração, ele quebra o seu coração. Se seu coração é mole, ele acalenta o seu coração. Se ele endurece, ele vai fazer com que aquele coração seja quebrado. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, em que os filhos dele seriam salvos, entendeu? Então, por causa da palavra dele, ele vai agir sobre a sua vida. Isso é agradável? Nem um pouco. Tá? Qual é o propósito dos decretos de Deus? Para que ele define coisas a serem feitas? Por que ele determina coisas? 1 Coríntios 10, 31. Coríntios 10, 31. É o raio? Não é o raio. Vem cá, Caio. Vem ler comigo aqui, vem cá. Ó, 1 Coríntios 10, 31. Vai lá. Aqui? É. Faça, Portanto, quer comais de comer
quer bebais ou façais outras coisas qualquer fazer tudo para o quê? para a glória de Deus. Ou seja, você comeu, bebeu, brincou, fez qualquer coisa, tem que fazer tudo por quê? A glória de Deus. Isso aí. Aleluia. Isso aí. Qual é o propósito dos decretos de Deus? O pai ficou tão emocionado que até derrubou o celular. Eu quero o celular não, hein? Hein? Qual é o propósito dos decretos de Deus? O propósito é a sua própria glória em primeiro lugar. E por meio da sua glória, o meu bem-estar. O meu bem-estar. E aí, o Felipe e a Rayane disseram que a Heloísa estava malzinha, ele foi comprar o remédio. E eu, com certeza, a Heloísa, quando pegou aquele remédio e colocou na boca, ela deu um sorriso e falou assim: delícia, é isso? Negativo, chorou. Pois é, porque a ação do pai, da paternidade, o pai, é o quê? Fazer com que, mesmo por uma ação de amargor, o filho seja restaurado. Tá? Quem são os objetos especiais do decreto de Deus? E qual é o seu decreto em relação a eles? Quem que é o objeto desse decreto dele? Para quem que ele faz aquilo? Para os filhos e para os anjos. Os decretos de Deus, eles são válidos. Por quê? Os para quem são os objetos especiais dos decretos de Deus? E qual o seu decreto especial em relação a eles? Os anjos e os homens são os objetos especiais para quem a palavra da salvação é declarada. Os anjos, apesar de não serem salvos através do sangue do Cordeiro, a restauração de todas as coisas pela qual o anjo ele está inserido, também é alcançado. E para com os últimos é a predestinação. Qual é o decreto em relação a eles? A predestinação. Quando tem 3/3 do anjo nos céus, 1/3 é enrolado por Satanás, predestinação de Deus. Deus, ele não sabia que aquilo ia acontecer? Sabia. Ele predeterminou os anjos que iam ser salvos. 2/3 dos anjos iam. Às vezes a gente não pensa também na condição dos anjos, mas aquilo ali também estava sob o controle do Senhor. 1/3 dos anjos, milhões de milhões, de milhares, entendeu? Dos anjos que foram transformados em demônios naquele momento. E 2/3 vão viver na glória comigo e com você, entendeu? Não sei se vai dar para a gente sentar no cangote do anjo e dar um rolê, né? Pensou agora, gostou, né? Hã? Nunca pensou nisso, né? Mas isso é minha função, né? Inventar coisa, né, Luiz? Qual a definição de eleição e de reprovação? É algo que a gente já bateu muito nessa tecla. A palavra de Deus, ela tem 2 funções. E 2 funções apenas: salvar ou reprovar. Se a Vânia prega o evangelho para alguém, e aquela pessoa diz sim, a Vânia foi um instrumento de salvação. Se a pessoa ouve a palavra que a Vânia pregou, e a pessoa rejeita, Vânia, você foi instrumento da pessoa ir para onde? Nós somos esse instrumento. A culpa não é nossa, mas a partir do momento em que você é utilizado como instrumento, você é uma ferramenta para aquilo, em que você cumpre o desígnio de Deus para aquilo. Não porque o seu objetivo é destruir, o seu objetivo é que a pessoa se salve, mas a palavra tem o contexto da salvação, o contexto da reprovação. Profetas e tudo mais. Inclusive quando fala inde ou indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, diz só isso, que é para ir e pregar, né? Exatamente. E qual é o resultado que você vai ter se você pregar algo? O problema é que as pessoas esperam resultados. Nós esperamos resultados. Não tem nenhum ser humano que não espera um resultado. Nós esperamos resultados, mas nem sempre eles vêm. Então, às vezes Deus ele dá a graça, entendeu, de você ver uma conversão ou uma coisa ou outra, mudança na vida das pessoas. Fiquei muito feliz essa semana, recebi os 2 aqui, água e vinho do começo que a gente começou a tratar, entendeu?
uma Rayane ponderada, conversando sem quebrar o louco, o Felipe sem quebrar caneta de raiva, de ódio, entendeu? Então eu olho para eles, é um privilégio meu de ver um fruto do trabalho, mas não é sempre que isso acontece. Qual é a definição de eleição e reprovação? Eleição é o propósito eterno de Deus para salvar uma parte da raça humana em e através de Jesus Cristo. Aqueles que foram determinados antes da fundação do mundo. Quando Jesus Cristo nos evangelhos recebe determinação, ele fala: Pai, nenhum do que o Senhor me deu, eu perdi. E aqueles que não foram dados? Se perderam. Reprovação é o propósito eterno de Deus de não salvar alguns seres humanos quanto à operação da sua graça especial e puni-los por seu pecado. Apesar da nossa mente não conseguir entender, não é que Deus está mandando pessoas para o inferno, Ele não está salvando do inferno. Por que Ele faz isso? Não sei. Nenhuma pessoa tem essa resposta. Nenhuma pessoa tem resposta porque que hoje você está aqui e aquela pessoa que você andou tanto tempo no Evangelho, ela está perdida. Não dá para, não ter explicação. Não tem nenhum livro, não tem nenhum pastor, não tem nenhuma revelação, não tem ninguém que vá dizer por que A é escolhido e B é reprovado. Quando a gente vê a figura de Esaú e Jacó, é muito claro. Olha, me agradei de Jacó e me aborreci de Esaú, pois estava no ventre ainda, não tinha feito nada, entendeu? Mas ele fala: eu me aborreci dele. Se a reprovação for verdade, como Deus pode ser justo? Isso é uma pergunta. Se você não proclama ela, o teu coração proclama. Deus seria justo em condenar todos ao castigo eterno, visto que todos pecaram. Ele tem o comando, Ele é o oleiro, e a nossa atitude deve ser de gratidão se formos dos eleitos por sua graça. Por isso que o apóstolo Paulo sempre coloca: quando você for orar, não esqueça das ações de graças. Ações de graças é um símbolo daquele que é cristão. É uma pessoa que pede, que não fica satisfeita com a situação que vive, mas consegue identificar a figura de Deus. Ação de graça é para os filhos. Não uma gratidão com o objetivo de receber algo em troca, porque esse tipo de gratidão não é agradável a Deus. Gratidão. O homem não tem direitos a exigir de Deus, e Deus não deve ao homem a salvação eterna, nem a qualquer outra coisa. E aí tem igrejas que falam: se você entrega o seu dízimo, nós vamos colocar Deus na parede. Ele é obrigado a fazer. Por isso que aquele pensamento do cara lá, o cara colocou assim: é impossível para Deus. Para mim já. Porque impossível quer dizer eu não consigo fazer. Se colocar eu não quero é outra coisa. Deus, ele pode não querer fazer, porque dentro das Escrituras ele determinou um modo de agir. Então eu não ajo porque eu disse que assim o é, mas não é porque eu não posso. O próprio Lucas fala: não há impossíveis para Deus. Como é que o cara vem falar que é impossível a Deus agir se você não for obediente a Ele? Está errado, entendeu? Fixe os olhos no trono de Deus. Poucas pessoas hoje duvidam que os homens estejam vivendo numa era repleta de sentimentos de frustração, fracasso, inadequação, ansiedade, medo e culpa. O mundo é isso. Um recado especial para André e Vânia, e para mim e para Rosângela: nós temos que ser gratos pelos filhos que nós temos. A Helena e Heloísa ainda não dão sinais e mostras disso. Cremos que isso vai acontecer, mas hoje, quando eu olho para minha filha, eu vejo exatamente a diferença de uma pessoa do mundo e ela. Quando eu olho os dois pecadores aí, entendeu? Eu vejo, entendeu? Pessoas que vão apanhar demais na vida, porque vão ser contra o mundo. Então, jovens com crise de ansiedade por causa do ecossistema. E a gente acompanha a condição da juventude totalmente perdida, porque não sabe o que fazer. A realidade é um sentimento de frustração, fracasso, inadequação, ansiedade, medo, culpa, e as pessoas elas carregam isso, e essa geração da minha filha e dos filhos da Vânia e do André, talvez seja a geração mais detonada de todos os tempos, desde Adão.
Uma geração que não sabe o que fazer, não sabe se apoiar, não tem contexto de honra, não tem contexto de respeito, não tem contexto de nada, está perdido, não sabe o que fazer. E que pode todas as coisas. E que acha que pode todas as coisas. O meu sobrinho, numa condição ruim, está perdido, ele chega para minha irmã e fala assim: eu estou bem, quem está mal é você. Eu não dependo de você. Claro que depende. As pessoas, elas estão tão perdidas que elas não conseguem raciocinar mais. Podem ser muito bons em celular, em Instagram, Facebook, no PlayStation, pode ser bom em muitas coisas, mas em pensar não. As pessoas, elas estão cada vez mais burras. Cada vez mais burras. No esforço de ocultar tais sentimentos, as pessoas estão perseguindo uma variedade de objetivos transitórios. Por exemplo, o sexo. Eu quero mostrar que eu posso fazer qualquer coisa. E o que eu faço? Sexo. A vontade, a revelia. Entendeu? Então, as pessoas, elas estão procurando objetivos transitórios porque elas não conhecem os decretos de Deus. Não sabem como aplicar. Não traga o seu filho à condição de ira. Trazer a ira para o seu filho, Rainer, é você não ensinar as escrituras para ele. Porque ele vai se rebelar contra os decretos de Deus. Para umas pessoas é o sucesso nos negócios. Alguns anseiam por vida social. Alguns acham que a bebida resolverá o problema. Outros o orgulho da vida. E outros inclusive a religiosidade. Acha que o problema dela vai ser resolvido por estar muitas vezes na igreja. Não é isso. Ou você tem um relacionamento com Deus, ou você não tem. Igreja é apenas um canal. Não é quem vai definir. O que define seu relacionamento com Deus são as vezes que você acorda, que você lê a Bíblia, às vezes com o seu pastor, às vezes não. Mas qualquer que seja o objetivo terreno, há sempre um amanhã, quando os homens acordam de novo para a certeza de que nenhum método é duradouro. Ou seja, eu acho que a bebida vai resolver e eu vou e bebo na noite anterior e eu fico alegre, dou risada, danço, pulo. Quando chega no outro dia, você está de novo de cara com a realidade. De novo. Não, mas eu vou trabalhar e eu vou conseguir 1 caminhão, 2 caminhões, 5 caminhões, 10 caminhões, 50 caminhões. Quando você acorda no outro dia, continua a mesma amargura. Não adianta a gente procurar satisfação em coisas transitórias, porque elas são transitórias. Se está com dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Se você não curar o que está gerando dor de cabeça, a dor de cabeça, ela volta. E o grande problema do ciclo dos cristãos é esse: ninguém resolve nada na sua vida. E por não resolver nada na sua vida, isso continua sendo transitório. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, porque ela vai cair e todo mundo fica olhando, falando assim: será que a Raiane vai deixar ela continuar empurrando a cadeirinha até ela cair? A gente fica naquela expectativa, né? Eu também estou aqui, só aqui assim, né? Tomara que ela tire. Não é expectativa no sentido, é aflição. Você fica naquela, né, meu? Será que ela não vai fazer nada? Entendeu? Será que ela vai continuar deixando ela fazer isso? Nenhum método provê paz duradoura. Por isso que quando Cristo ele traz a paz, e nós temos que entrar no ambiente, a gente fala: a paz seja convosco. A todas as pessoas vem um desafio. Nós temos que estar com os nossos olhos fitos no trono de Deus. O estudo dessa pergunta do catecismo deverá capacitar qualquer pecador salvo pela graça a ver algo da natureza de Deus sentado no seu trono, e deverá habilitá-lo a reconhecer que sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso e Soberano Deus. E se você não acreditar nisso, se você não viver isso, você vai ficar angustiado o tempo inteiro. O tempo inteiro. As coisas acontecem. Senhas não entram. Problemas acontecem. Carros não ligam, problemas acontecem. Se você não acreditar que Deus está no controle, não é uma condição de que eu não vou fazer nada, mas acreditar que Ele está no controle. Tantas vezes as pessoas se esquecem que o Deus que formulou seus decretos conforme o conselho da sua vontade é o nosso Pai Celestial pessoal, de infinito amor por nós, e esquecem que Ele pode cuida dos comparativamente pequenos males e problemas dos humanos. Ele pode cuidar, Ele pode curar, como Ele pode também deixar a coisa acontecer.
No mundo atribulado de hoje, há necessidade de que o Deus do propósito eterno, o Deus que tem o mundo nas suas mãos, que não é o Deus da igreja mundial, que tem a mãozinha lá segurando, não é aquele lá não, vivam mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a dificuldade em nossos dias é que tantos os que proclamam como seu Salvador querem tomar o lugar dele de Senhor. Se você quiser Jesus Cristo como seu Salvador, mas você não entregar os seus caminhos a ele como Senhor, você vai gemer. Se for filho, vai gemer. E se não for, Zeca Pagodinho, deixa a vida? Vida leva eu. E a vida vai levando. A vida vai levando, a vida vai levando, a vida vai levando. E aí as coisas vão acontecendo e a pessoa não tem nenhuma confiança de que há uma salvação. Pessoas e pessoas e pessoas e pessoas estão nos consultórios, nas clínicas, entendeu? Sem nenhuma expectativa de salvação. As pessoas desejam o conforto e a sustentação do Deus soberano, mas não querem Deus como Senhor. Querem exaltar-se como soberanos das suas próprias vidas. Ou então, parecem inserir nos decretos de Deus que Ele escolhe certas pessoas porque Ele antevê nelas certas capacidades de arrependimento e crença. Já falei para vários de vocês a condição da presciência. Deus, Ele não é só presciente, mas as determinações dele, os decretos dele são pré-determinados. O que é presciência? Eu, como um Deus soberano que estou ali, acima da linha do tempo, eu olho a vida do Nicolas e sei que o Nicolas, em algum momento da vida dele, vai aceitar. Então, a partir daqui ele é filho. Não. Deus, ele sabe tudo antes da coisa acontecer e sabe quando a coisa acontece. Quando tiver um revés na sua vida, você vai ouvir alguém falando: onde estava o seu Deus? O seu Deus continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar. Bateu o carro aí? Ou pior, elas querem escolher o que crer com respeito à predestinação, muitas vezes ignorando uma parte dos ensinos da palavra de Deus. Uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer: mudar os decretos de Deus. Eu entendo o que eu acho que tem que ser. Todos nós passamos por isso, em vários momentos. A palavra de Deus, ela vem como uma agressão àquilo que a gente acreditava. Quando eu era do meio do mistério e aquilo veio para mim, eu fiquei invocado. Foram 4 meses de luta, de dificuldade, sendo pastor, andando no caminho, lutando contra aquilo, e Deus, ele vai quebrando, ele vai quebrando, ele vai quebrando, até que você entende que o caminho dele é o melhor. É sempre bom que os cristãos se lembrem de que ele elegeu pessoas simplesmente por razões que só ele conhece, não porque havia nelas mérito. Se alguém te perguntar por quê, não sei. Você acha justo? Eu, como ser humano, não acho. Mas Deus, a palavra de Deus diz que ele é justo. Então, algum motivo teve. E eu vou simplesmente confiar na figura do meu Deus. Nem sempre isso é suficiente para as pessoas, mas é o que nós podemos falar. Não há nada mais a ser falado. É verdade que há muita coisa que a nossa mente finita não consegue entender. Você tem uma mente finita. Você não entende e não sabe todas as coisas. É verdade que há muito contra o qual a nossa mente pecadora se revolta. Por que eu fazendo isso, acontece isso? Muitas vezes você não tem resposta. E a única resposta que você tem é: o meu Deus, ele sabe de todas as coisas. E não é uma conformidade cega. É uma certeza no seu coração, em que você sabe que o teu Deus, ele está controlando as coisas, mesmo que aquilo não seja algo que você gostaria. A palavra de Deus se mantém em meio ao seu eterno propósito. Então, o propósito de Deus, ele é atrelado por uma coluna, que são as Escrituras. As Escrituras são a base dos decretos de Deus, porque ele assim o determinou. Se você não conhece os decretos de Deus, você vai continuar perdido. Você vai achar que você tem direito a coisas que você não tem. Um dos grandes falhas das pessoas é não ler as Escrituras. E por não ler as Escrituras, eles não conhecem até que ponto podem ir e o que podem fazer. Então fica na tentativa e erro. Então eu vou fazer um lanche, eu vou fazer um bolo, eu não sei, aí eu faço, eu coloco 10 minutos, depois eu coloco 20, depois eu coloco 30, aqueço antes, passo manteiga, não sei o quê. Você demora muito mais tempo, sendo que a regra e a instrução já está aqui declarada.
se você tem conhecimento do que é o caminho e como agir com ele, você vai agir mais fácil. Tem um pensamento que diz que um estudioso, que fala sobre a condição pré-diluviana, que eram pessoas extremamente inteligentes. E aí quando tem o dilúvio, você vê depois de tempo, você vê aparecimento de civilizações como os egípcios, como os incas, os astecas, que fazem coisas que até hoje as pessoas não sabem como fizeram. Como que o cara colocou uma pedra lá de 200 toneladas, assim, um guindaste para colocar lá? Pois ele vai e faz. As pessoas, elas eram extremamente inteligentes. E a gente vem perdendo a inteligência, porque a gente para de raciocinar. E em especial para de raciocinar segundo as Escrituras. A gente começa a raciocinar segundo a nossa vontade. É verdade que há muito contra o qual a nossa mente pecadora se revolta, mas a palavra de Deus se mantém em meio ao seu eterno propósito. É somente quando a palavra escrita é aceita como está, quando as Escrituras são proclamadas em toda integridade, que o desafio pode ser lançado ao mundo. Fixe seus olhos no trono de Deus. Você falar para uma pessoa confiar em Deus sem ela ler as Escrituras é jogar a pérola aos porcos. Não tem como. A pessoa não consegue. Fixe os seus olhos no trono de Deus, pois ali está sentado o Deus infinito, santo, soberano, aquele que elege e guarda eternamente. Você ainda vai viver muitas dificuldades, mas se você acredita que Deus está no controle das coisas, você vai ter paz no seu coração. Vai conseguir receber instruções do que fazer para mudar essa situação, mudar esse cenário. E as pessoas que não têm Cristo, elas estão perdidas. Elas vão continuar procurando ajuda aqui, ajuda lá, procedimentos, técnicas, coaching, mas não vai resolver. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos por mais esse ensino, Pai, sobre os teus decretos, que eles são imutáveis, que nós possamos, Pai, que realmente não só aprender, mas nós possamos ensinar as pessoas a cumprir os teus planos e decretos. Mais que isso, Pai, se nós conseguirmos, Pai, estabelecer nas nossas vidas e ensinar aqueles que conosco caminham, que as Escrituras, Pai, elas têm que ser lidas diariamente, nós já teremos feito grande parte do ID, Pai, porque a transformação não vem através de homens, mas vem através da proclamação da sua santa e bendita palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.